uma matéria tranquila, só, ela é uma matéria tranquila, bem, só que ela é bem grande, bem densa. Tem muitas coisas que vocês têm que não apenas decorar, tá? Eu sei que muita gente gosta de decorar funções orgânicas, mas tem muita coisa que vocês conseguem entender por raciocínio. Se vocês fizerem uma comparação com as matérias anteriores, relacionar com as matérias anteriores, ela acaba ficando mais fácil, mais tranquila e não tem, vocês não vão precisar decorar tantas coisas. E tem outras que não tem como, vai ter que decorar mesmo. A gente vai falar de todas as funções orgânicas hoje. Então, a gente vai falar de funções oxigenadas, nitrogenadas e haletos orgânicos. Se a aula se estender demais, eu acredito que não vá, mas se a aula se estender demais, passar um período muito grande, eu peço, se vocês concordarem, para a gente parar a aula, né? E depois a gente termina ela na monitoria, e seria pelo menos os halogênios e os dois exercícios, uma coisa rapidinha na semana que vem, se vocês não se importarem. Mas eu pretendo dar aula tudo hoje, porque eu sei que o tempo é apertado para vocês também, tá? Então eu já vou começar aqui para não atrasar. E uma coisa, eu fiz um resumo, como sempre, fiz o resumo, e eu acho que é bastante interessante. Quem puder acompanhar pelo resumo agora, quem não puder agora, tudo bem. Mas tudo que eu vou falar está nesse resumo. E é importante que vocês tenham ele depois. Vai estar no Drive e eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês também. Porque tudo que eu vou falar está aqui. Só que, como eu falei, é muita coisa que eu vou falar. É coisa e a matéria é muito densa. Então, vai estar tudo escrito bonitinho para vocês, então eu acho que é melhor para vocês ir guardando essa matéria, tá? Tem coisas aqui que eu só vou citar, que não está nos slides, mas que está tudo detalhado no resumo. Então, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, bem, nossa aula também ela é dividida com as outras. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é um pouco sobre a definição e sobre as funções orgânicas oxigenadas, né? Depois a gente vai falar sobre as nitrogenadas, os haletos e fazer exercício. Então, assim, a minha meta é fazer tudo hoje, mas se não der, se eu ver que o tempo está muito longo, pelo menos até aqui as funções nitrogenadas, porque os haletos e os exercícios é coisa de 10 minutinhos a gente vê. Então a gente pode fazer isso na monitoria, ou então eu deixo gravado para vocês. Enfim, então vamos lá, não vamos enrolar mais. Primeira coisa aqui, introdução. Eu sei que nem todo mundo deve... opa, só aceitar alguém. Eu sei que nem todo mundo teve orgânica, às vezes é o primeiro contato que vocês estão tendo com química orgânica, e na aula passada vocês viram um pouco, vocês tiveram introdução ao que é a química orgânica, e vocês também viram os hidrocarbonetos. Agora a gente vai falar de funções, e o que é essas funções? Quando um hidrocarboneto, quando uma estrutura, ela possui outros átomos além do hidrogênio e do carbono, e esses átomos, essa reunião de átomos, elas possuem propriedades semelhantes, esses átomos, esse arranjo, ele é algo semelhante, a gente vai chamar de função. O que é isso? Quando eu tenho uma hidroxila, por exemplo, a gente vai ver o que é uma hidroxila, enfim, eu vou dar o exemplo da hidroxila que eu vou rabiscar aqui para vocês. Opa, eu perdi um mouse, perdão, gente. Aqui. Isso aqui é uma hidroxila, tá? Então, quando eu tenho esses arranjos semelhantes, quando eu tenho essas coisas aqui num hidrocarboneto, né? Ou qualquer outra molécula, a gente vai chamar isso de funções. Por quê? Porque toda molécula que tiver essa estrutura aqui, esse arranjo, vai ter propriedades parecidas, vai ter propriedades semelhantes, como solubilidade, como forças intermoleculares, e por aí vai, tá bom? Então, é isso. Isso que é a nossa introdução, e eu estou explicando para vocês o que é a função orgânica. Primeiro, a gente vai separar, né? A gente vai falar sobre funções orgânicas oxigenadas, depois nitrogenadas, e por último a gente vai falar
sobre os aletos. As oxigenadas, como o próprio nome diz, acho que é algo muito óbvio, tem oxigênio. E aí a gente tem os álcoois, os fenóis, os éteres, aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres e sais orgânicos. Então a gente vai ver todas essas funções a partir de agora. A gente vai ver, a gente vai aprender a definir o que é, a gente vai aprender a identificar, dar o nome, a nomenclatura oficial, e depois a gente ainda vai falar um pouquinho sobre as propriedades. Por isso que é uma matéria densa e é por isso que vocês precisam do resumo. O resumo vai ser para poder complementar o que vocês estão ouvindo aqui e assistindo. Bem, vamos falar do álcool, que é a nossa primeira função oxigenada. O álcool, como está aqui na definição, deixa eu trocar o meu mouse rapidinho. Como está aqui na definição, o álcool é todo composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila, que eu já mostrei para vocês no exemplo anterior, ligado a um carbono saturado. O que isso quer dizer? Que faz ligações simples. Isso vocês viram na aula anterior, o que é um carbono saturado. Essa ligação simples aqui, vocês viram. Isso aqui é uma ligação simples, isso aqui é uma dupla. Então, sempre que tiver uma hidroxila ligado a um carbono, que a gente tem um carbono, tá? Uma hidroxila ligada a esse carbono com uma ligação simples, isso quer dizer que a gente tem um álcool. Olha aqui, aqui tem outro exemplo. A gente tem uma hidroxila. Esse risco aqui, para quem nunca viu o orgânico, esse risco aqui quer dizer que é uma ligação. E nesse ponto aqui, a gente tem um carbono. Esse carbono está fazendo uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui. Portanto, isso aqui é uma hidroxila. Agora, se eu tivesse se eu tivesse uma ligação dupla aqui, isso não seria um álcool, tá? Isso aqui seria um enol, que depois a gente vai poder ver melhor. Se eu tivesse aqui, não seria. Então, qualquer desses lugares que eu tenho aqui uma ligação simples, isso é um álcool. Então, beleza, eu já sei definir, já sei identificar o que é um álcool, eu já sei definir aqui o que é uma hidroxila também, e por aí vai. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem ir mandando mensagem no chat que eu estou acompanhando. Agora a gente vai falar sobre nomenclatura. Vocês viram como dar nome para os hidrocarbonetos. Vocês viram lá, por exemplo, metano, vocês viram etano, então vocês viram met, et, prop, but, vocês viram one, en, in, vocês viram como terminar e é ano, né, no final. Enfim, aqui, toda função, para a gente definir a partir do nome, a gente consegue definir as funções, tá bom? Então, o modo como vocês vão dar nome para o álcool, para o éter, por aí vai, é muito semelhante ao hidrocarboneto. Só que a gente vai fazer algumas alterações para poder, no momento que você bater o olho e ler o nome, você já vira e fala, opa, isso aqui é um álcool, isso aqui é um éter, isso aqui é uma amina, isso aqui é um hidrocarboneto, e por aí vai. Batendo o olho, você já sabe identificar. Essa nomenclatura a gente vai fazer de acordo com a IUPAC, que está falando, é uma nomenclatura internacional. Então, aonde você for, qualquer lugar do mundo, essa nomenclatura vai ser igual. Qualquer lugar, só que existem variações quanto a essa nomenclatura também, tanto para álcool quanto para qualquer outra função. A gente vai aprender aqui hoje só da IUPAC. Por quê? Porque vestibulares geralmente usam IUPAC. Enem usa IUPAC, não usa essas outras variações. Então a gente vai falar só da IUPAC, porque é oficial, que usa no mundo inteiro. Então é importante que vocês entendam. Só que, por exemplo, lá no resumo, eu cito alguns nomes com nomenclaturas diferentes, que é para vocês ir acostumando com esse parecer, né? Às vezes vocês estão fazendo um vestibular aí que não adotam a IUPAC, ou sei lá, quer fazer algo diferente, e essa nomenclatura pode vir diferente, tá? Então aqui, na nomenclatura, a primeira coisa que a gente vai ter é um prefixo, vocês já viram o que é o prefixo, que é o met, et, prop, but, e por aí vai. O infixo, que vocês também já viram o que é, o an, en, in. E aí, por último, a gente vai terminar com all. No
No hidrocarboneto, a gente termina com O, né? Propano, etano, metano. Aqui no álcool, a única diferença que vocês vão ter é que vocês vão terminar com ol, tá? Opa, meu mouse aqui tá um pouquinho ruim. Vocês vão terminar com ou, tá certo? Rabisquei aqui, mas vocês já conseguiram entender. Então, vamos dar a nomenclatura aqui desse primeiro exemplo. Então, ó, aqui a gente tem um carbono. Então, 2, 3, 4, 5 carbonos. Essa aqui, que eu vou riscar aqui em cima, ó. Esse aqui é a cadeia principal. Então, a gente tem 5 carbonos. Então, ele é um pente. Aqui, ó, no 2, 3. Então, nesse terceiro carbono aqui, a gente tem uma dupla ligação. Então, eu vou indicar aqui que no terceiro carbono eu tenho uma dupla ligação, em. E é um álcool. Então, a gente vai colocar aqui ol, porque é um álcool, certo? Bem, só que não é só isso, eu tenho uma ramificação aqui, ó. Isso aqui é uma ramificação. Como eu tenho só um carbono aqui no final, isso aqui é um metil, tá? Então, eu vou indicar qual carbono que tá, ele tá no carbono 2, e eu vou mostrar que isso aqui é uma ramificação 2-metil. Então, eu vou colocar aqui antes, certo? Isso aí tá tranquilo para vocês, né? Vocês viram na introdução, a única coisa que diferenciou é o ol no final. Bem, só que se eu tiver poliálcoos, o que é poliálcool? Quando eu tenho mais de mais de uma hidroxila. Como vocês podem ver aqui, a gente tem duas. Então, a gente vai achar onde a cadeia, qual que é a cadeia principal. Não tem ramificação aqui, né? Eu não vou apagar porque vocês entendem que é só o que está de preto, não é o que está de azul, que é a cadeia. Então, a gente sabe aqui qual que é a cadeia principal, porque não tem ramificações, porém tem essa função aqui, ó. A gente vai começar a contar a partir do carbono mais próximo da função. Então, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3. Então, esse aqui é o terceiro carbono quando eu tenho uma função. Então, não vou começar a contar daqui. Por quê? Porque aqui, ó, eu começo a contar 1. Esse carbono 1 já está ligado aqui, ó. Ele já está na hidroxila. Então, a gente vai começar a contar a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um X, né? Aí a gente vai depois por infixo, que é an, não tem duplas ligações, então an. E aí eu vou indicar onde está o álcool, vou indicar em qual carbono está o álcool. Então, ele está no carbono 1 e no carbono 4, certo? Então, vou indicar aqui, ó, por 1 e 4. E aí eu vou colocar um dia aqui, ó, porque dia indica 2, tá? Então, eu vou colocar diol. Ah, e se eu tivesse um hidroxila aqui também? Então, eu tivesse um triálcool. Então, vocês iriam colocar triol. E por aí vai, tetraol e tal. Por que que eu não indiquei aqui nessa primeira? Porque tem um álcool só. Então, a pessoa já entende, como só tem um álcool e está no primeiro carbono, eu não preciso indicar. Mas se essa hidroxila tivesse aqui, nesse mesmo lugar do metil, eu teria que indicar que ele está no 1, 2. Então, ele está no 2, eu colocaria um 2 aqui, ó, entre o en e o ol. Seria pent 3 em 2 ol, porque eu tenho que indicar onde está a função. E do mesmo jeito eu vou fazer com as outras funções. A função álcool, vocês podem entender ela parecida com uma ramificação. Ela não é uma ramificação, tá? Mas vocês podem tratar aqui na hora de construir, vocês podem fazer essa analogia, beleza? Então, agora a gente vai falar sobre as propriedades do álcool. A partir dessa função, a gente vai começar a falar um pouquinho mais rápido, beleza? Só beber uma água aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem. Bem, o álcool, ele tem um oxigênio e um hidrogênio aqui, e vocês já viram lá pelas forças intermoleculares que isso aqui demonstra que ela pode fazer ligações de hidrogênio entre si e ligações de hidrogênio com outras moléculas. As interações de hidrogênio são as mais fortes, né? Pelo que a gente viu. Isso quer dizer, então, que as interações de um álcool, ela é bastante forte, tá? E quanto ao ponto de fusão e ebulição, vocês também viram que quanto mais forte as forças de interações, maiores são os pontos de ebulição e de fusão. Então, o ponto de fusão e de ebulição dos álcoois,
eles são elevados, tá? E quanto mais hidroxilo tiver, quanto mais hidroxilo o álcool tiver, maior será o ponto de fusão dele, mais complicado será isso, beleza? Então, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Densidade, os monoálcools, eles têm uma densidade menor do que a água, enquanto poliálcools, que são aqueles que têm mais de um álcool, né, tem mais de uma hidroxila, tem uma densidade maior do que a água. Por fim, quanto à solubilidade, vocês viram que os... Opa, mudei de slide. Aqui. Vocês viram que os hidrocarbonetos, essa cadeia aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui, chamando a atenção de vocês viram que isso é apolar, vocês viram na aula anterior. Porém, a gente tem um hidroxilo aqui, ó, a gente tem interações de hidrogênio, e essas interações são polares, né? Então, a gente pode falar que o álcool aqui, ele tem uma parte apolar, que é isso que eu estou rabiscando aqui, e ele tem uma parte polar, então ele tem essa interação com a água. Quanto menor essa cadeia carbônica e mais álcool tiver, né, maior será a polaridade, mais interação com a água, por exemplo, beleza? Isso tudo é muita coisa para vocês decorarem. Imagina vocês terem que fazer isso com todas as funções. É o que vocês vão ter que fazer. Só que, lendo o resumo e fazendo essa lógica, as coisas ficam mais fáceis. Olha, o álcool ele tem hidroxila, então ele faz ligações de hidrogênio. Quanto mais fortes as ligações de hidrogênio, quanto maior a força de interação, maior ponto de ebulição. Então, já sei que o álcool ele tem ponto de fusão e ebulição alto. Se ele faz ligações de hidrogênio, ele tem uma parte polar, porém a cadeia carbônica ela é apolar. Então, quanto menor ela for, mais polar será. Quanto maior ela for, menor a polaridade, por aí vai, sabe? Vocês têm que ir fazendo esse raciocínio lógico para não ter que ficar decorando tudo, guardar tudo certinho. É melhor vocês fazerem essa lógica, porque vocês realmente vão estar aprendendo, realmente vai estar entendendo a matéria, não simplesmente decorando. Beleza? Então, agora a gente vai para fenol. Fenol, ele é todo composto orgânico que possui uma hidroxila, assim como o álcool, porém ele pertence a um anel aromático. Vocês viram também na aula anterior o que é um anel aromático. Anel aromático é isso aqui, né? A gente tem 6 carbonos aqui, uma cadeia cíclica fazendo ressonância, né? Então, isso aqui é um anel aromático e aí a gente tem uma hidroxila ligada a ele. Isso é um fenol, beleza? E como que a gente dá nome para o fenol? O primeiro nome que a gente vai ver é esse aqui, ó, porque é o mais fácil. E o modo como está na IUPAC, tá? A gente vai chamar aqui, a gente vai falar onde está hidroxila, assim como a gente fez lá nos álcoois. Depois a gente vai dar o nome de hidroxi, para indicar que é um anel aromático, e o nome do anel aromático aqui, beleza? Então, olha, como eu tenho nesse anel aromático aqui, nesse fenol, como eu tenho só uma hidroxila ligada, eu vou começar a contar a partir dela, beleza? Então, aqui, esse aqui é o carbono 1, beleza? Então, eu vou indicar aqui, ó, esse hidroxi aqui, essa hidroxila, ela está no carbono 1. Depois, eu vou indicar que eu tenho uma hidroxila, vou escrever hidrox. E, por fim, eu vou escrever o benzeno para indicar que é um grupo, que é um anel aromático, beleza? Super simples, super tranquilo. Chegou mais gente. Enfim, se a gente tivesse outra hidroxila aqui, tá? A gente tivesse outra hidroxila aqui. Aí a gente ia indicar aqui, ó, 1, 2. Então aí a gente ia vir cá e escrever 1, 2 de hidroxi, tá? Porque é 2 de hidroxi benzeno. E por aí vai, tá? Quantos tiverem aqui, ou então se tiver, tipo, no 1 e no 3, no 1 e no 4. Só que a gente tem um outro modo de dar nome também, e que é muito comum, que é orto, meta e para. Para quem não viu o que é orto, meta e para, isso diz respeito
a posição de ramificações ou de grupos funcionais dentro de um anel aromático, dentro de um benzeno aqui, por exemplo. Olha, esse primeiro aqui, eu tenho, primeiro a gente sempre conta a partir da função, tá? Se eu tenho uma ramificação, que é o que eu tenho aqui, e eu tenho uma função, eu dou prioridade para a função. Depois eu vou para a ramificação, beleza? Então, eu vou começar a contar a partir da hidroxila. Então, eu tenho aqui 1, e depois eu tenho uma ramificação aqui no carbono 2. Então, eu tenho aqui uma posição orto, beleza? Olha aqui, de novo, eu vou contar aqui, sempre primeiro pela função, então aqui eu tenho o carbono 1, aqui é o carbono 2, e aqui é o carbono 3. Sempre que eu tiver uma hidroxila e uma ramificação, ou então uma hidroxila e outra hidroxila aqui, hidroxila e outra função, tá? Eu vou chamar de meta, quando for no 1 e no 3. E quando for no carbono 1 e no carbono 4, eu vou chamar de para. Mas aí você vira e me pergunta, beleza, mas e se eu colocar um outro aqui, né? Esquece esse aqui e eu coloco um outro daqui. Bem, eu vou voltar a essa função aqui, eu vou voltar a esse modelo aqui, ó, eu só inverti ele de lado, tá? Ele só ficou simétrico, beleza? Ele vira carbono 1 e 3. Então, quando eu tenho 1 e 2 é orto, quando é 1 e 3 é meta, e quando eu tiver 1 e 4 eu chamo de para, beleza? E isso pode ser tanto para funções, quanto para ramificações, e função e ramificação, certo? Então, como que eu vou dar esse nome aqui? Primeiro, eu venho aqui e decido, entendo qual que é a localização, então eu tenho uma função no carbono 1, e depois eu tenho uma ramificação no carbono 2, então quer dizer que isso aqui é um orto, então vou ali e escrevo orto. Bem, eu só tenho uma função, o outro aqui é uma ramificação, certo? Então, vou dar o nome da ramificação. Isso aqui é um metil, tá? Porque eu tenho um carbono aqui apenas. Então, eu venho aqui e escrevo metil. Por último, eu tenho aqui um fenol, tá? Esse aqui é uma função fenol. Então, eu vou dar a nomenclatura disso aqui tudo. Eu vou vir cá e vou escrever fenol. Mesma coisa eu vou fazer para todos os outros aqui, ó. Se eu tenho um carbono 1 e um carbono 3, eu vou escrever meta. Isso aqui é um metil, então eu vou escrever metil. E por último, eu vou escrever o nome disso aqui tudo, que é um fenol. Portanto, eu vou escrever fenol. E aqui é a mesma coisa, tá? Se aqui fosse um eteno, e por aí vai, tá? Vocês vão escrever todo o nome da cadeia aqui, ó. Se essa cadeia aqui, ó, tiver ramificação, você vai escrever o nome dessa ramificação também, tá? Eles podem não, né? Dependendo da estrutura, você tem estruturas muito complexas que dá para você dar um nome assim enorme para ela. Porém, eles geralmente não dão estruturas tão complexas assim, tão difíceis para dar nome. Mas você tem que estar bem treinado quanto a isso, tá? E como vocês viram, tem dois modos de dar nome aqui, assim como nas outras funções. Bem, a gente aprendeu agora aqui a saber o que é um fenol, a gente entendeu o que é um fenol, a identificar o fenol e dar nomenclatura. Agora a gente vai falar também sobre as funções do fenol. As funções do fenol, elas são muito parecidas com a do álcool, porque é um grupo hidroxila, portanto ele faz interações de hidrogênio entre si e pode fazer com outras moléculas, caso tenha um oxigênio, nitrogênio, flúor ou nitrogênio, né? Vocês lembram aí do FON. Então, ele tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão alto também. A solubilidade, eles têm a parte polar, tá? Eles têm essa hidroxila, então eles são polares, eles conseguem se misturar aí com a água. Só que vocês também têm que ver o tamanho da cadeia, tem que ver quantas hidroxilas tem, quais outras funções pode ter também, e por aí vai. E é isso, a densidade, eles são mais densos do que a água, eles são mais pesados do que a água. Bem, vamos lá. Agora a gente vai falar do éter, beleza? Éter
é todo composto que possui um oxigênio entre dois carbonos, ou seja, um heteroátomo. Heteroátomo é quando eu tenho uma cadeia carbônica e aí eu tenho lá carbono ligando em carbono, 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 de repente oxigênio. Carbono, carbono, carbono. Eu tenho um átomo diferente. Eu tenho um hétero, que é diferente, e um átomo, heteroátomo. Então, carbono, 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 nitrogênio, carbono, carbono. Um hétero é um átomo também. Então, isso que é um heteroátomo. E o éter é quando eu tenho um oxigênio, apenas um oxigênio, ligado aí, ele está aí entre dois carbonos, beleza? Como a gente pode ver aqui, ó, eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho um carbono, e aqui eu tenho um segundo carbono, beleza? Então, esse aqui é um éter. Então, eu já sei identificar, já sei o que é o nome, já sei identificar o que é a função, quer dizer, e eu sei olhar aqui e entender o que ela é também. Agora, a gente vai para a nomenclatura. O éter, a gente pode entender como duas cadeias. A gente tem uma cadeia antes do oxigênio e uma cadeia depois do oxigênio. Só que eu não posso ter essa ideia do que o que está na minha esquerda é antes e o que está na minha direita depois e por aí vai. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com o tamanho, com a complexidade dessa cadeia. Então, primeiro, eu sempre vou falar da cadeia mais simples. Depois, eu vou falar da cadeia mais complexa, na hora de dar um nome. Porque se eu pegar essa molécula aqui e girar ela, né, inverter ela, é a mesma molécula, não existe mudança, tá? Então, não tem isso de direita, esquerda e por aí vai. A gente trabalha aqui com a cadeia mais simples e com a cadeia mais complexa. Ah, e se as duas forem iguais? Bem, é a mesma coisa, então. Então, você vai dar um nome do mesmo jeito, só que com o tamanho da cadeia por completo. Vamos lá. Primeiro, a gente fala da primeira cadeia, que é a cadeia mais simples. Então, vou vir aqui e vou identificar, ó, essa cadeia aqui é maior, ela tem mais coisa, então ela é mais complexa. Essa aqui é mais simples porque eu tenho só um carbono. Se eu tenho só um carbono, isso aqui é match, né? Então, é o prefixo. Infixo, perdão. Esse aqui é o infixo. Beleza, match. Então, eu venho cá e escrevo match. Oxi, para indicar aqui o éter. Certo? Por fim, eu vou vir cá e vou dar um nome da última cadeia, que é a cadeia mais complexa. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, vou chamar aqui de propano. É só eu vir cá e dar o nome dessa cadeia, beleza? Ah, e se eu tivesse aqui assim, que também é um propano. Ó, 1, 2, 3. Então, vocês iam vir cá, escrever propox, propano, beleza? Se tiverem aqui, né, ramificações e por aí vai, dupla ligação, tá? Vocês sabem dar. É o nome normal da cadeia de um hidroxicarboneto, tá? Isso aqui é tranquilo. Hidrocarboneto, perdão, hidroxicarboneto não. Hidrocarboneto. Vocês dão um nome normal para isso aqui. Ó, vamos ver esse segundo exemplo aqui. Vou procurar aqui qual que é a cadeia mais simples. Bem, a cadeia mais simples é essa aqui. Então, eu tenho um carbono apenas. Então, é match de novo. Então, eu vou escrever match. E aí, eu vou indicar o oxigênio. Eu vou indicar a função éter, ox. E aí, eu vou vir cá e vou dar um nome dessa função por completo. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então é but. Não tenho dupla ligação, então é AN. E aí, ou, né, porque é um hidrocarboneto. Só que eu tenho aqui uma ramificação, tá, que é um metil no carbono 1, 2. Então, eu vou indicar 2 metil. Beleza? É tranquilo. Primeiro a gente vem, acha a cadeia mais simples, coloca o infixo e depois junta com a função éter, a gente indica a função éter e por fim vem cá e indica a função maior, a função mais complexa, mais estruturada, beleza? É bem tranquilinho. Só deixa eu beber uma água aqui. Bem, agora a gente vai falar sobre as propriedades do éter. Professor. Pode falar.
É só uma pergunta. Então, se tivesse, por exemplo, três carbonos depois do oxigênio, seria propanox? Isso, propanox e propano. Isso, Certinho, é só isso mesmo. Obrigado. certo? Beleza. Enfim, continuando, a gente agora vai falar sobre as propriedades do éter, certo? O éter, ele tem um oxigênio aqui, tá? Então ele não faz interações de perdão, ele não faz pontes de hidrogênio, interações de hidrogênio entre si, tá? Mas ele pode vir a fazer depois, ele pode fazer pontes de hidrogênio com outras moléculas e por aí vai. E ele também, ele faz ali a interação de polo, tá? De polo permanente. Se é de polo permanente, é uma força considerável, vocês lembram que ela estava ali no meio, ela estava entre o dipolo induzido, depois dipolo permanente, e por último, as interações de hidrogênio. Portanto, a gente tem ali, ela está ali no meio, ela é uma força considerável, então ela também tem ponto de ebulição e de fusão considerável, considerado médios, tá? Não muito alto, porém não muito pequeno também, mas isso depende da cadeia carbônica. Quanto maior for a cadeia, a gente vai falar, por exemplo, que ele é apolar, porque a cadeia é muito grande, vocês sabem que os hidrocarbonetos, eles são apolares, beleza? A densidade deles, eles são menos densos, perdão, eles são menos densos do que a água. E a solubilidade aí, como eu falei, vai depender do tamanho da cadeia e por aí vai. Mas, no geral, vocês podem falar aí que os éteres que têm uma menor massa, esses éteres que são pequenininhos, eles têm uma certa solubilidade na água. Éteres que têm uma cadeia, as duas cadeias deles, né? A gente fala do éter por completo. A cadeia do éter, ela é muito grande, ele tem muito hidrocarboneto, ele não é solúvel, tá? Então, vocês têm que fazer esse raciocínio, certo? Agora a gente vai para aldeídos. Os aldeídos, vocês vão dar um nome muito parecido com álcool também, viu? A diferença é que a gente vai chamar de al no final, a gente não vai falar ol. O que é um aldeído? Um aldeído é um composto orgânico que possui um grupo carbonila ligado a um hidrogênio, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um grupo carbonila, isso aqui é um grupo carbonila, então é um carbono com dupla ligação com oxigênio ligado ao hidrogênio, beleza? Apenas aqui o hidrogênio. O que isso quer dizer? Que são carbonilas no final da cadeia. É isso, entendeu? Se tiver aqui no final, se essa carbonila tiver no final da cadeia, em uma das pontas, aqui, por exemplo, tem três, né? Se tivesse uma dessas três aqui, ele é um aldeído. Se tiver no meio da cadeia, e aí aqui tem mais hidrocarbonetos para cá, mais hidrocarbonetos, outras funções por aí vai, ela é uma cetona, que a gente vai ver para frente, tá? Então, se tiver no final, ela é um composto aí, um composto não, uma função chamada aldeído. E como que eu vou dar esse nome? Eu vou falar o prefixo, o infixo e vou terminar em al. Assim como eu fiz com os hidrocarbonetos e assim como eu fiz com os oxigênios, mudando apenas o finalzinho aqui, né? Oxigênio eu chamo de ol, hidrocarboneto eu coloco um o, e agora aqui no aldeído, al, né? É bem simples de se entender isso. Então vamos dar o nome dessa primeira molécula aqui. Deixa eu só apagar para não ficar muito confuso. Show. Voltamos, ó. Vou achar o carbono, primeiro carbono. E eu tenho aqui uma dupla ligação e de cá eu tenho uma função. Eu vou começar pela função, tá? Prioridade sempre vai ser função. Então, depois, ramificação e, por último, ligação, certo? Eu tenho aqui uma função orgânica. Então, vou começar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, qual que é o prefixo? But, que eu vou chamar aqui de but.
Vou indicar aqui onde tem uma dupla ligação, tá? Então, no carbono 1, 2, opa, eu escrevi aqui errado, viu, gente? Aqui é 2, aqui não é 3. Ó, 1, 2, perdão. Aqui é 2. Então, 1, 2, vou mostrar aqui uma segunda ligação, e vou terminar aqui com al, para mostrar que isso aqui é um aldeído, tá? Então, primeiro eu indico aqui os 4 carbonos, a cadeia inteira. Depois eu indico aonde está a ligação. Cuidado para não confundirem, tá? Porque o que eu fiz foi aqui, ó, começar a contar aqui, ó, 1, 2 e 3, na hora de apontar onde estava a dupla ligação. Cuidado para não fazer isso, aqui é a ligação, tá? Então, 1, 2, vocês indicam aqui que no 2 tá a dupla ligação, fala que tem uma dupla ligação, termina com al para indicar a função orgânica, que é o aldeído. Então, a gente vai dar um nome aqui, do mesmo jeito, fácil. Achei a função, aonde vai começar, né? Porque aqui tem uma função, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, ó, eu posso fazer assim, ou eu posso vir aqui e fazer assim, né? Eu vou ver qual que é maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. Então, eu vou mostrar aqui que eu tenho um X, que é a cadeia inteira, tem 6 carbonos. Não tenho dupla ligação, então eu vou falar aqui que é AN, que é para indicar que eu não tenho dupla ligação. Por fim aqui, eu vou vir aqui e vou falar que eu tenho uma função aldeído. Então, no final do nome aqui, eu vou colocar al para indicar que eu tenho um aldeído aqui. Só que eu preciso dar um nome da ramificação aqui também, né? Então, eu tenho aqui 1, 2. Se eu tenho 2 carbonos, eu tenho um etil. E aí, eu vou aí e indico qual carbono que está. Ele está no carbono 4. Então, eu vou vir cá e vou colocar 4 etil. Beleza? E se eu tivesse 2 aldeídos? E se eu tivesse um aldeído aqui no final também, tá? Então, eu tivesse um carbonilo aqui e um hidrogênio aqui. Bem, então eu ia vir cá do mesmo jeito, but 3, em. Aí eu ia vir cá e ia escrever dial, beleza? Simples assim, para indicar que eu tenho duas carbonilas, eu tenho 2 grupos aldeídos. Bem, quanto às forças intermoleculares, pontos de fusão, por aí vai, as propriedades. A gente tem uma carbonila e, como no éter, ela faz dipolo permanente. Ela faz interação aí de dipolo permanente. Se ele tem dipolo permanente, ele tem aí um ponto de fusão e de ebulição considerável médio por aí, tá? E quanto à densidade, vai depender muito do aldeído, porém a maioria deles são menos densos do que a água. Na verdade, eu acho que todos são menos densos que a água. Eles são solúveis em meio aquoso, e alguns são solventes comuns, tipo álcool, éter, benzeno, tá? Eles conseguem ser solventes aí. Bem, só que isso vai depender também, a solubilidade dele vai depender desse tamanho dessa cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, menor essa solubilidade, tá? Uma coisa que vocês vão ter que aprender a fazer é identificar qual composto ele é mais polar do que outro, ou então qual composto tem um maior ponto de ebulição, fusão, por aí vai. Isso vai muito desse processo de raciocínio lógico que eu falei aqui para vocês, só que existe uma ordem também para isso, tá? Tipo, álcoois são mais solúveis do que aldeídos e por aí vai, tá? Tem todo um indicativo. Só que vocês também precisam fazer essa análise, porque vai depender muito da cadeia, vai depender muito da molécula que vocês estão vendo. Eu não posso afirmar, por exemplo, que todos os aldeídos são mais, todos os álcoois são mais solúveis do que os aldeídos, tá? A gente não pode ir porque vai depender dessa molécula. Cetona. Cetona, tá? Não é acetona. A acetona é um tipo de cetona. A acetona aqui, cetona, ela é um composto orgânico que possui um grupo carbonila entre 2 carbonos. O que isso quer dizer? Que se eu pegar aquele grupo carbonila e
passar ele aqui para o meio da cadeia e ele tiver entre 1 e 2 carbonos, ele é uma cetona, beleza? Simples assim. Como que eu vou dar um nome? Do mesmo jeito que eu dei para aldeído, para álcool e para hidrocarboneto. Porém, no final, eu vou vir cá e vou colocar aqui ona. Em vez de al, em vez de ol, eu vou colocar ona de cetona, viu? Simples. Eu vou vir cá na cadeia, vou ver qual que está mais próximo vou ver aqui onde a função orgânica está mais próxima, tá aqui, então vou começar a contar aqui, ó. 1, tá? 2, 3, 4, 5. Então, tem aqui 5 carbonos. Essa aqui é a minha maior cadeia, né? Se eu descer esse aqui, seria 4 apenas. Então, essa aqui é a minha maior cadeia, a cadeia principal. Então, eu vou chamar aqui, vou colocar pent, que é para indicar 5. Não tenho duplas ligações, então vou colocar an para indicar. Porém, eu tenho uma função carbonila aqui no segundo carbono. Então, vou colocar aqui no segundo carbono, carbono 2, eu tenho uma carbonila, eu tenho uma cetona. Vou indicar essa função cetona. Bem, mas eu tenho uma ramificação aqui, que é um metil. E qual carbono está? Está no carbono 3. Então, eu vou indicar aqui, ó, que no carbono 3 eu tenho metil. Pronto. Simples assim, dei o nome. Agora, a gente vai dar um nome aqui para uma outra molécula. Vou achar aqui aonde eu vou começar a contar. Aqui, o meu carbono está mais próximo da função orgânica, né? Então, eu vou começar a contar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou indicar que eu tenho 6 carbono por X. Não tenho duplas ligações, então eu vou chamar de an. Porém, eu tenho duas carbonilas em carbonos diferentes, né? Eu tenho um carbonilo aqui no carbono 2 e no carbono 4. Então, eu vou indicar que no carbono 2 e no 4 eu tenho cetona. Então, eu tenho carbonila que forma a função cetona, certo? Então, vou chamar aqui de ona, vou terminar com ona. Porém, como eu tenho duas, vou colocar um dia aqui para indicar que são duas. Beleza? Simples, tranquilão, de boas, bem tranquilo de dar nome. Quanto às propriedades também, tá? Elas não fazem ligação de hidrogênios entre si, porém são mais polares, elas são mais polares do que os aldeídos, a polaridade é maior, né? As cetonas, elas têm um nível de ebulição um pouco mais baixo do que o álcool, mais elevado que o aldeído. E quanto à solubilidade, elas possuem polaridade maior do que os aldeídos, como eu falei. Elas podem estabelecer ligações de hidrogênio com outras moléculas, tá? Tipo o álcool, ou então a água, porém ela não faz ligações de hidrogênio em si. A interação ali é de polo permanente e por aí vai. Então, a gente tem que fazer esse raciocínio, como eu falei. Tudo isso está no resumo, beleza? Todas essas interações vocês vão decorando, vão entendendo a partir do resumo, tá? Então tem lá, cetona, eu indico como dar nome, tem outros exemplos, não são os mesmos, e aí depois eu venho e coloco assim, propriedades. Aí tem todos os tópicos, para quem não está acompanhando pelo resumo. Tem lá, forças intermoleculares, ponto de ebulição, estado de agregação, densidade, solubilidade, por aí vai. Agora a gente vai falar de éster. Não é éter, é éster, tem um S. O que é esse éster? Vamos ler aqui. Éster é todo composto formado pela substituição de uma hidroxila, do grupo carboxila de um ácido orgânico, por um grupo alcoxila. Eu acho, na verdade, eu vou fazer um negocinho aqui. Vamos falar dos ácidos carboxílicos primeiro. Eu vacilei, devia ter falado primeiro para depois falar dos ésteres. Coloquei na ordem errada aqui. Enfim, vamos falar do ácido carboxílico primeiro, depois a gente volta para o éster. Ácidos carboxílicos. É todo composto orgânico que possui um grupo carbonila ligado a um grupo hidroxila. A gente viu as hidroxilas, a gente viu os carbonilas, agora a gente vai juntar as duas numa só. Então, quando eu tenho uma carbonila ligada a um grupo hidroxila, eu tenho um ácido carboxílico. E eu posso ver aqui nesse exemplo, aqui uma hidroxila, ela está ligada a uma carbonila, beleza? Simples. Ela está no final aí da função, ela está no final da molécula, perdão,
E aí eu tenho aqui um ácido carboxílico aqui. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada a uma carbonila, portanto eu também tenho um ácido carboxílico. E como que eu dou esse nome? Bem, eu vou indicar que é um ácido, vou escrever ácido, e vou dar o nome dele, assim como eu dei do aldeído e por aí vai, porém eu vou terminar com óico no final. Bem, vamos no exemplo aqui que fica mais fácil de entender. Vou achar o carbono, que está mais próximo da função, esse é o carbono, carbono 1, 2, 3, tá? Então aqui eu tenho propan, então eu vou indicar que eu tenho uma cadeia de 3 carbonos, propan. Propan por quê? Porque eu não tenho, prop, né, perdão, é prop. O an é porque eu não tenho duplas ligações. Então, eu vou colocar aqui propan, certo? Por fim, eu vou indicar que eu tenho aqui um ácido carboxílico. Aí, no final, eu vou escrever óico aqui. E no início, claro, eu vou escrever ácido também. Beleza, mas e se eu tiver uma ramificação? Vamos ver aqui como faz. Eu acho o carbono mais próximo da função, né? O carbono que está ligado aqui. Então, ele é 1, 2, 3, e 4, essa é a minha cadeia principal, porque se eu desço aqui, ó, minha cadeia fica menor. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Então, eu vou indicar que eu tenho 4 carbonos, por but, não tenho duplas ligações, então, AN é um ácido carboxílico. Então, eu vou chamar de ácido e vou terminar aqui com OI, para indicar essa função aqui, beleza? E eu tenho uma ramificação, então, eu vou dar o nome dessa ramificação. Como eu só tenho um carbono, ela é um metil, e ela está no carbono 2. Então, tem uma ramificação, que é um metil, tem um metil no carbono 2. Então, eu vou escrever 2-metil. Se fosse um etil e por aí vai, vocês iam colocar o nome da ramificação, beleza? E se eu tiver 2 ácidos carboxílicos? Então, eu vou terminar aqui com dióico, certo? Se eu tiver 3, trióico, e por aí vai. Então, é isso, certo? Agora a gente volta para o éster. Falar das propriedades, né? Tem que falar das propriedades. Sobre as propriedades, como vocês estão vendo, ele tem um hidroxila, então ele faz ligações de hidrogênio, porém ele tem mais um oxigênio ali que é do grupo carbonila. Então ele pode fazer mais interações de hidrogênio, ele pode ter mais interações ele pode ter uma interação de hidrogênio, por exemplo, e ter outra de dipolo permanente, com a mesma molécula, enfim. Você tem vários tipos de interação que essa molécula pode ter. Então, ela tem um ponto de ebulição e de fusão considerado alto, tá? É mais alto do que o do álcool. E esses álcools, eles têm uma parte polar e uma parte apolar, tá? A parte polar é a que está indicada aqui, ó. Achar o mouse aqui, ó. Tudo isso aqui que eu rabisquei é a parte polar. E a cadeia carbônica aqui, que só tem grupo carboneto, é a parte apolar. Então, eles são alifáticos, certo? Enfim, agora sim a gente pode ir para o éster. O éster, ele é todo composto formado pela substituição da hidroxila, do grupo carboxila do ácido orgânico, por uma alcoxila, que é proveniente do álcool. Bem, o que isso quer dizer? Que lá naquela hidroxila, eu vou tirar aquele hidrogênio, tá? Imagine aqui, ó. Imagine que isso aqui fosse um ácido carboxílico, tá? Então, eu teria um hidrogênio aqui. Então, eu vou fazer uma reação, vocês vão ver reações orgânicas mais para frente, aí isso aqui vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí, eu vou substituir esse hidrogênio aqui por uma outra cadeia, tá? Neste caso aqui, um metil. Eu vou juntar um carbono aqui. Pode ser dietil, enfim, tem vários. Dietil não, né? Pode ser etil e por aí vai. Pode ser cadeias enormes. Então, isso aqui, quando vocês tiverem isso aqui no meio da cadeia, isso aqui é um éster, tá? Isso aqui não é uma cetona, tá? Uma cetona e aqui tem um éter. Não é. Ó, tá vendo que isso aqui tá ligado diretamente na carboxila? Esse oxigênio é ligado diretamente. Isso aqui é muito peguinha em Enem, vestibular, tá? Eles dão cadeias enormes e aí te fala aqui, por exemplo, isso aqui é um éster. Beleza, é um éster. Só que aí ele pode, por exemplo, colocar um carbono aqui, colocar um oxigênio aqui. Então aqui a gente tem um carbono. Então onde está tudo rabiscado é um carbono. Vocês conseguem entender, espero. Então aqui a gente tem um carbono. Aí ele vem e fala que isso aqui tudo
é um éster. Não, não é um éster. Porque esse oxigênio aqui, ele não está ligado diretamente na carbonila, ele está ligado num carbono. Portanto, ele é um éter e uma cetona. Tá? Então, eles fazem muito isso, de misturar as funções para vocês confundirem. Vocês têm que ver onde está ligado, onde está tudo bonitinho. Como vocês estão vendo aí, ela esse oxigênio aqui está ligado direto na carbonila. Portanto, ele é um éster. Tá? Como que a gente vai dar um nome? Primeiro, a gente vai vir aqui e vai achar a carbonila, tá? E vai começar a dar um nome desse prefixo aqui, tá? A gente vai dar o nome dessa cadeia. Depois a gente dá o nome da cadeia que está ligada ao oxigênio aqui, beleza? Que era da hidroxila, o que substituiu o hidroxigênio, certo? E aí a gente vai colocar algumas coisinhas além, assim como a gente colocou em aldeído, em oxigênio, em álcool e por aí vai, para indicar que é um éster, certo? Ó, primeiro eu vou vir cá na carbonila e vou começar a contar quantos carbonos tem a cadeia. Então, 1, 2, 3, certo? Então, eu vou indicar aqui que eu tenho 3 carbonos próprios. Não tenho duplas ligações, então é 1. E aí, eu vou indicar que essa aqui é a cadeia que está ligada à carbonila. Então, eu vou colocar o ato, beleza? Então, propanato. Tá? Vocês não precisam desse O aqui, tá? Pode ser propano ato, que vocês estão falando que eu tenho um propano ligado, ó, eu tenho um propano aqui ligado a uma carbonila, ou vocês podem colocar só propanato, tá? Tanto faz. E aí, depois eu venho aqui e vou dar um nome da cadeia que está ligada ao oxigênio, a cadeia que substituiu o hidroxigênio, o hidrogênio, perdão, que substituiu o hidrogênio. É um metil, então vou colocar aqui metil, met, né? E ila. Ila é para indicar que essa cadeia está ligada a esse oxigênio aqui, tá? Vamos ver aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil de entender de novo. Vendo o segundo exemplo. Acha a carbonila, quantos carbonos eu tenho? Então, 1, 2 e 3. Então, um próprio de novo. Então, eu vou falar aqui que eu tenho um próprio. Não tenho duplas ligações, então é propan. E vou vir cá e vou falar que está ligado no éster, né? Está ligado aqui na carbonila. Esse aqui é uma função éster, perdão, que está ligado, e essa cadeia está ligada no grupo carbonila. Então, eu vou colocar aqui ato, propanato ou propanoato. De, tá? Propila. Por que propila? Porque eu tenho 1, 2, 3, então é próprio também, perdão, e eu não tenho ramificações, não tenho duplas ligações, nada disso, então eu venho cá e coloco ila, tá? Se eu tivesse duplas ligações, eu ia indicar perdão, aí eu ia colocar aqui que eu tenho uma dupla ligação, aqui eu tenho uma dupla ligação, e aí eu ia colocar, tipo, no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, então vou colocar em, e no fim, ila, beleza? A mesma coisa que vocês dão o nome nos hidrocarbonetos. Só que vocês vão trazer aqui e vai terminar com ila ou então com ato, tá? Vai que eu tenho uma ramificação aqui, vai que eu tenho uma dupla ligação. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que aí vocês vão substituir aqui por ato. A diferença, no geral, é que vocês vão dar nome a essa cadeia aqui primeiro, que é a que está ligada ao grupo carbonila, e depois vocês vão dar o nome dessa cadeia aqui, que está ligada ao oxigênio. E aí, para indicar que aqui está ligada à carbonila, vocês vão terminar com ato. E aqui, para indicar que está ligado ao oxigênio, vocês vão terminar com ila. Beleza? É tranquilo. Então, quanto ao ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, solubilidade, propriedades, né? Elas têm uma interação de dipolo permanente, tá? Como vocês estão vendo aí, elas fazem interação. Se vocês analisarem, colocarem uma molécula do lado da outra, tentar fazer interação, vocês vão ver que é dipolo permanente, então não é dipolo induzido. E elas não fazem ligação de hidrogênio também, então o ponto de ebulição e de fusão é mais baixo do que aqueles que fazem ligação de hidrogênio, é relativamente
relativo, né, médio. Quanto à solubilidade também, depende muito da cadeia, mas aqueles mais baixos, que tem uma cadeia carbônica menor, uma massa molecular menor também, né, obviamente, eles são solúveis em água. Porém, aqueles muito grandes, eles não são. Tudo isso vocês têm, como eu falei, eu sempre vou estar repetindo para vocês têm que fazer o raciocínio lógico, mas vocês também têm que ler e ir guardando, decorando também todas essas funções. O ideal é o raciocínio lógico, tá? Porque tem muito peguinha e vocês precisam desse raciocínio lógico. Mas claro que decorar algumas coisinhas é sempre muito bem-vindo. Bem, agora tem os sais orgânicos. Tá bebendo água, gente, perdão. Os sais orgânicos, eles também são provenientes de reações, tá? E que vocês vão ver mais para frente, que fica mais fácil. Os sais orgânicos, eles também são funções oxigenadas, obviamente, porque eles têm oxigênio. E aí, essa função é simples também, ó. Eu tinha aqui um ácido carboxílico, tá? E que eu fiz uma ligação fiz uma reação com um sal. E aí eu substituí aquele grupo, aquele hidrogênio que estava aqui, tá? Então, por exemplo, aqui era um cloreto de sódio, que eu tinha um cloreto de sódio, então aí eu fiz substituição. Eu passei aqui o sódio para ficar junto com o ácido, né? E eu peguei aqui o hidrogênio e liguei junto com o cloro e formei ácido clorídrico. Não precisem me preocupar com isso agora, porque vocês vão ver isso aqui mais para frente, tá? Só quero indicar para vocês que os sais orgânicos, eles são provenientes da reação de um sal, de um sal com um ácido, beleza? Ou então só de humânio e por aí vai. Como que eu vou dar um nome? Eu vou vincar, do mesmo jeito, vou escrever o nome da primeira cadeia, vou indicar que ele está ligado a um carbonilo, e depois vou dar o nome desse ânion que está aqui, ligado a esse oxigênio, certo? Então, ó, eu tenho tenho 2 carbonos aqui, né? Aqui era et, perdão de novo, gente, escrevi errado. Tem 2 carbonos. Então aqui é et, etanoato, beleza? Esse aqui é etanoato, porque o ato aqui, ele vem, eu estou indicando que ele está ligado aqui a esse carbono, beleza? E aí o met aqui para indicar a cadeia. E um sódio, tá? Porque ele está indicando aqui que eu tenho um sódio ligado ao oxigênio. Então, do mesmo jeito, primeiro eu falo da cadeia antes, depois eu falo da cadeia depois. Ó, esse aqui também é um método de mostrar que eu tenho um sal orgânico, tá certo? Esse aqui é um modo de eu mostrar também. É como se eu pegasse esse alumínio aqui e indicasse que ele está ligado aqui, ó, certo? Só que eu preciso ter 3 desses aqui para estar. Eu tenho 3 cadeias dessa aqui, ó, ligada ao alumínio, porque o alumínio faz 3 ligações. Ó. Então, eu tenho 3 cadeias dessa, como está indicado aqui, ligado nesse alumínio. Eu venho aqui, conto quantos carbonos eu tenho, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente, tá? Não tem duplas ligações, termino com ato para indicar que eu tenho uma carbonila ligada aqui no final. Então, pentanoato, ou um pentanato. De o quê? Alumínio, porque eu tenho um alumínio aqui, ó. Beleza? É isso. Quanto aos sais orgânicos, vocês podem ficar despreocupados que vocês vão ter reações orgânicas, tá? Então, vocês vão rever isso, certo? Então, a gente acabou as funções oxigenadas, agora a gente vai para as funções nitrogenadas. Como eu falei, é bem grandinho, né? Já deu 1 hora de aula. Então, a gente vai estender mais um pouquinho. Eu acho que, se vocês não se importarem, aí vocês mandem aqui no chat, tá? Eu vou continuar a aula, vocês mandem aí no chat. Da aula ser 1h30, pode ser? Eu acho que eu consigo terminar tudo em 1h30, porque as funções nitrogenadas são 2, os halogênios é bem tranquilo, a gente vê numa só, e 2 exercícios rapidão, simplesinho. Meia hora, beleza? Eu vou estender a aula mais um pouquinho para a gente acabar. A gente está vendo todas as funções. Todas as funções, vocês passam aí um bimestre, vendo todas as funções, vocês estudam um pouquinho dos ácidos, aí vai lá e guarda, um pouquinho do álcool, aí vai lá, treina álcool, treina a nomenclatura, e depois
passa para aldeídos, vai lá, treina aldeídos, não sei o quê, e sabe, vai de pouquinho em pouquinho. Então, estou passando toda a matéria, tudo de uma vez para vocês, porque o nosso tempo é curto. Apesar do Enem ainda ter sido adiado, o nosso tempo é curto, né? Não dá para a gente fazer isso num trimestre. Bem, eu vou parar de enrolar e vou continuar. E aí vocês mandem no chat aí se está tudo bem. Eu estou gravando a aula, então depois a gente vai postar, caso vocês precisem sair, certo? Nitrogênio. As funções nitrogenadas é que tem nitrogênio. Eu não vou demorar muito nisso. E a gente tem aminas, com N, tá? A gente tem aqui, ó, amina. E a gente tem amidas, com D, certo? Primeiro a gente vai falar das aminas. O que é uma amina? Amina é todo composto orgânico derivado da amônia pela troca de um, dois ou três hidrogênios por um substituinte orgânico, que é cadeias carbônicas. Aqui, ó, a gente tinha uma amina. Imagina aqui, uma amina não, uma amônia, perdão. Que a gente tinha aqui 3 hidrogênios. Aí eu peguei um hidrogênio e substituí por essa cadeia aqui, ó. Por isso que sobrou 2, tá? Ou então eu posso substituir 2 hidrogênios, posso substituir 3 hidrogênios por uma cadeia. Isso, opa, perdão, gente. Apertei errado aqui. Estou apagando. Poderiam ser 2 hidrogênios substituídos, 3 hidrogênios, por aí vai. Bem, isso é uma amina. As aminas, elas podem ser classificadas como primária, como secundária ou como terciária. Isso vai depender de quantos hidrogênios eu substituir. Se eu vim aqui, lembra que a amônia é NH3, tá? Então, se eu vim cá na amônia e tirei um hidrogênio e substituir por uma cadeia, ela é uma cadeia primária, porque eu tenho apenas uma cadeia, certo? Uma amina secundária. O que é isso? Eu vim aqui na amônia, tá aqui a amônia, ó. Tinha uma amônia aqui, que era 3. Eu tirei 2 hidrogênios e substituí por 2 cadeias, tá? Então tem uma cadeia aqui e eu tenho outra cadeia aqui. Então isso aqui é uma amina secundária, tá? É conforme o número de hidroxigênios que eu tirei, tá? Não é quanto sobrou. Porque geralmente as pessoas, elas confundem na hora de classificar a amina primária, secundária, terciária, com o número de hidrogênios que tem aqui, ó. Então ela vem cá e vê aqui, ó, NH2. Aí ela acha que esse 2 aqui, ó, indica que ela é uma amônia, uma amina, perdão, secundária. Não, não é conforme o número de hidroxigênio que tem aqui, ó, tá? É conforme o número de hidroxigênios que eu tirei. Então se eu tirei 1, ela é primária. Se eu tirei 2, ela é secundária. Se eu tirei 3, ela é terciária. Se eu tirei 3, eu vou substituir por 3 cadeias. Ó, uma cadeia aqui, 2 cadeias aqui e 3 cadeias aqui. Certo? Simples assim. Eu estou com os papéis aqui, deixa eu virar, porque ó, até eu estou acompanhando os resumos, que é muita coisa. E acho que é interessante vocês acompanharem, tá? Bem, quanto à nomenclatura. É diferenciado para a amina primária e para a amina secundária e terciária, tá? Então, para a primária, a gente vai ter um jeito de dar nome, para a terciária e secundária, a gente tem um jeito diferente de dar nomes também. Então, vamos lá para a amina primária. Primeiro, a gente fala do prefixo, depois do infixo, e termina com amina. É bem tranquilo, gente. Mesma coisa dos aldeídos, cetonas e por aí vai. Olha, vamos nesse primeiro exemplo aqui. Eu acho que o carbono está mais perto da função. Então, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu indico por but. Não tenho duplas ligações. E onde está essa minha amina? Ela está no primeiro carbono, tá? Então, eu vou vir aqui e vou falar amina. Vou indicar que ela está no primeiro carbono. Tá. Então, eu tenho aqui outra cadeia. Eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho prop. Não tenho duplas ligações, então propan. E eu tenho uma amina no segundo carbono. Então, propan 2 amina. Tranquilo. Mesma coisa aqui, tranquilão. Achei a cadeia aqui principal. Eu tenho 5 carbonos, portanto, eu tenho pente. Não tenho duplas ligações, E eu tenho aqui que indicar que eu tenho uma amina no segundo carbono. Tá? E aí, além disso, ainda tem uma ramificação aqui. Ó. Então, eu vou indicar que no carbono
a função. Então, esse carbono aqui está mais próximo da função do que esse carbono aqui, ó. Portanto, eu começo a contar a minha cadeia a partir desse carbono aqui. Então, esse aqui é o primeiro, beleza? Agora, para aminas secundárias e aminas terciárias, a gente vai ter um diferencial, porque a gente vai ter duas cadeias, ou então três cadeias diferentes, certo? Então, a gente vai dar o nome dessas cadeias. E a gente vai de acordo com o tamanho, tá? Então, a gente vai da mais simples para a mais complexa. Por exemplo, eu vou vir aqui no primeiro exemplo, aqui, e eu tenho aqui uma amina, certo? Uma amina secundária, porque eu substituí dois hidrogênios, e eu vou aqui mostrar que eu tenho uma cadeia simples e uma cadeia mais complexa. Então, eu vou falar aqui N, vou escrever aqui N, metil, porque isso aqui é como se fosse uma ramificação. Então, eu tenho metil ligado à minha amina aqui, né? Minha função amina. É isso que eu estou indicando. Então, eu tenho metil ligado a uma amina, N-metil. E aí, propan, porque eu tenho três carbonos aqui, perdão. Eu tenho três carbonos aqui, propan, não tenho nenhuma ligação dupla, é só simples. Portanto, propan, e essa cadeia aqui, ela está ligada na amina. Então, propan, amina, tá? Certo? É simples. Quanto aqui, que eu tenho vou procurar a minha função amina, meu nitrogênio, né? Achei ele aqui, meu nitrogênio. Eu substituí os três hidrogênios, portanto, era terciária. Então, eu vou dar mais simples para mais complexa, certo? Perdão, falei errado, gente. Não é da mais simples para mais complexa. É em ordem alfabética, perdão. Em ordem alfabética, certo? Não é da mais simples para mais complexa, perdão. O que isso quer dizer? Que eu vou começar aqui pelo etil, depois eu vou para o metil e depois eu vou para o propano. Perdão, gente. Ó, metil, o M vem antes do P, tá? Perdão. Se eu tivesse um aí que tivesse com but, tá? Ele ia vir antes de todos, tá? Porque B vem antes. É ordem alfabética. Perdão pelo vacilo, tá? Então vamos fazer aqui de novo. Vamos fazer de novo, não. A gente não fez, né? O segundo exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo aqui do jeito certo agora. É de acordo com a ordem alfabética, beleza? Então, primeiro, eu tenho o etil, tá? Ele vem antes do M e do P. Então, etil, vou escrever um etil, é um grupo etil, ligado ao meu nitrogênio. Então, eu tenho um etil ligado ao meu nitrogênio. Depois, eu tenho aqui um metil, tá? Ligado ao meu nitrogênio. Então, eu vou vir cá e vou chamar aqui de metil, que está ligado no meu hidrogênio, certo? Por fim, eu vou vir aqui. Ai, gente, perdão, agora que eu vi Nossa, perdão, gente, confundi tudo. Eu vi a imagem aqui, estava vendo de lado, perdão. Vamos começar de novo. Se ficar dúvida, quanto às aminas primárias, tá tudo certo, tá, gente? Perdão pelo vacilo aqui nas aminas secundárias e terciárias, perdão. Eu estava vendo aqui de lado, acabei vendo a imagem de um jeito errado. Enfim, vamos dar um nome aqui para ela. Então, vamos dar um nome aqui para ela, certo? Olha aqui, a gente tem um etil aqui, tem um etil ligado aqui, certo? Então, vou vir cá e vou dar esse nome aqui, vou chamar o etil aqui, e vou falar que esse etil está ligado aqui na minha amina, tá? Certo? Meu etil aqui está ligado na amina. Porém, eu tenho um metil aqui, e eu também tenho um metil aqui ligado nessa cadeia. Por isso que aqui está escrito dimetil, eu não tinha visto. E esse dimetil aqui, eu tenho um metil ligado ao nitrogênio, certo? Porém, eu tenho um metil que está ligado no carbono 2, que está indicado aqui, ó, no carbono 2 dessa cadeia aqui, tá? Eu não tinha visto isso. E essa cadeia é uma propamina,
Porque eu tenho 4 carbonos, tá? Eu tenho 3 carbonos, perdão, tenho 3 carbonos, e esses 3 carbonos, eles não têm nenhuma dupla ligação, são carbonos com ligações simples, eles estão ligados a uma amina. Perdão pelo vacilo. Se tiver ficado dúvida, vocês me mandam mensagem que eu faço de novo. O que a gente vai fazer para dar um nome? Só para poder repassar aqui, para não ficar confuso para vocês. A gente vai dar nome de cadeia por cadeia. Então, se eu tenho um etil, eu vou colocar lá N-etil ligado ao nitrogênio, né? Então, N-etil. Eu tenho um metil, N-metil. E, por fim, eu tenho um propano. Então, vou colocar propanamina. Ou então, eu tenho um butil, um etil e um hexano. Então, eu vou colocar lá N-butil, N-propil e, por último, eu vou colocar lá hexanoamina, certo? Eu vou indicar que essas cadeias estão indicadas estão ligadas ao nitrogênio. As duas primeiras eu coloco um N, a última eu termino com amina. E qual que é a ordem, qual que é a lógica para decidir qual que é a primeira e qual que é a última? Ordem alfabética. Perdão pelo vacilo, não era da mais simples, mas pela mais complexa. Eu confundi lá confundi atrás com um éter, tá? Tá vendo? Eu vi isso, eu revisei essa matéria hoje de manhã e me atrapalhei aqui, me confundi. Imagina vocês que às vezes estão vendo isso pela primeira vez, ou então vocês estão vendo tudo isso de uma vez só, tá? Então, vocês têm que treinar bastante, tá? Tem que pegar o resumo, eu tô batendo nessa tecla, porque é importante. Se não fosse, eu não ia falar toda hora. Eu fiz resumo para outras matérias, eu não fiquei batendo nessa tecla. Era importante? Era. Mas é importante mais para quem aí, cada um tem seu jeito de estudar. Agora, nessa parte aqui, é essencial, tá? É essencial que você... olha a confusão que eu fiz aqui. E eu não quero que vocês façam isso na hora da prova. Bem, se ficou dúvida, vocês mandem mensagem aí, certo? Manda no chat ou então chama no ouvido aí, chama no microfone. Bem, por fim, essa é a nossa última função nitrogenada, são as amidas, tá? As amidas, elas têm uma carbonila ligada a um nitrogênio, um amônio ali, certo? Ou qualquer outra coisa. Olha, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um nitrogênio ligado a uma carbonila. Aqui a gente tem um nitrogênio ligado a uma carbonila. Um nitrogênio ligado a uma carbonila, certo? Tem que ter cuidado, porque eles pegam muito em vestibular, falando que isso aqui tipo, é uma amônia e aqui a gente tem uma cetona, ou então tem um éster, sabe? Eles implicam muito com isso. Vocês têm que ter cuidado, olha. Esse nitrogênio está diretamente ligado à carbonila. Portanto, ele é uma amida. Aqui também, na segunda e no terceiro exemplo. E também, do mesmo jeito das aminas, elas podem ser classificadas em primária, secundária e terciária. Isso vai depender de quantos hidrogênios eu tirei aqui, tá? Quantas cadeias eu tenho? Bem, eu tenho uma cadeia simples aqui, eu tirei um hidrogênio só, que está ligado aqui ao meu grupo carbonila, a minha cadeia, que tem uma carbonila, né? Então, ela é uma amina primária. Bem, eu tirei duas, então eu tenho duas cadeias aqui, né? Ó, uma cadeia aqui e uma segunda. Portanto, ela é uma amida secundária. Por fim, eu tenho uma, duas e três. Portanto, ela é uma amina terciária. Simples assim, bem tranquilo. Cuidado para não confundirem, tá? Com quantos hidrogênios tem, blá, blá, blá. Bem, a nomenclatura, ela também é diferenciada para aminas primárias quanto para aminas secundárias e terciárias. E a primária, bem, a gente tem um prefixo, infixo e termina com amida. É tranquilo. Bem, ó, esse exemplo aqui. Eu tenho 2 carbonos, certo? Então, eu tenho aqui um carbono, 2 carbonos. Então, eu tenho um et. Não tenho duplas ligações, Então, metano. E eu termino com amida para indicar que eu tenho uma amida aqui, certo? Se eu falei que eu tenho uma amida, automaticamente eu estou falando aqui, ó. Eu tenho uma carbonila, tá? Ligado diretamente a um nitrogênio. E só isso aqui, ó. Só isso aqui não é amida, tá? Amida é tudo isso aqui, certo? Amida, tá? Não confunde, não escreve amida. Senão vai estar errado.
Quanto às amidas secundárias e terciárias, a gente vai fazer o mesmo esquema das aminas. A gente vai em ordem alfabética também, e a gente vai indicar essas cadeias que estão ligadas lá. Por exemplo, aqui na secundária, eu tenho aqui metil, então vou falar aqui que eu tenho N-metil. Então, eu tenho metil ligado ao nitrogênio, N-metil. E depois eu tenho aqui, ó, essa cadeia inteira aqui, ó. Múltiplo, porque eu tenho 4, eu não tenho duplas ligações, então AN, e termina com amida, porque está aqui ligado a amida, né? Então, esse aqui é para indicar que eu tenho essa função aqui. Bem, porém, eu tenho aqui metil ligado, né? Então, uma ramificação, então eu vou indicar que no carbono 3 eu tenho aqui uma ramificação. Simples, tranquilão. Agora aqui, nessa cadeia maiorzinha aqui, ó, eu tenho aqui minha amida, né? E eu vou dar todos os nomes. Aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um etil, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um hexano, tá? Então é isso que eu vou vincar e vou dar um nome. Então, ordem alfabética, lembrando, tá? Assim como as aminas, tá? Perdão pelo vacilo, pelas aminas. Então, primeiro, etil. Então, eu vou falar aqui que eu tenho um etil ligado a um nitrogênio. Então, N-etil. Eu tenho um metil, então eu vou falar N-metil, certo? Eu posso escrever assim, ó, N-N-etil, N-N-metil, por aí vai. E depois eu vou indicar aqui a minha cadeia inteira, né, minha cadeia completa aqui, que é um hexano, a minha maior, e o último, por causa da alfabética aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está ligado aqui no metil e no etil. Então eu vou indicar quais os carbonos que está aqui, onde que esse metil e onde que esse etil está ligado, certo? Quanto às propriedades também, eu não falei das propriedades das aminas, né? Fiquei um pouquinho confuso. Vou falar das aminas e depois vou falar das aminas. As propriedades das aminas. Bem, elas são polares, tá? As primárias e secundárias fazem ligação de hidrogênio, porém isso não ocorre nas terciárias, tá? Se vocês vou voltar aqui para vocês verem aqui. Nas terciárias, que é essa aqui, ó, não dá para fazer ligação de hidrogênio, tá? Esse nitrogênio aqui, ele não vai interagir, certo? Enfim, não faz ligações de hidrogênio, então as terciárias, elas não são tão fortes quanto a primária e a secundária. A primária é mais, né? Elas são um nível elevado, eles são compostos apolares, enfim. Eu recomendo que vocês leiam o resumo. E eu sei que é chato ficar falando isso toda hora, mas eu vou. Bem, quanto às amidas. As amidas também, elas são bastante polares. Cada uma das moléculas, elas podem fazer 2 ligações entre si. Então, elas são, quando a gente fala das primárias, né? Então, assim, são substâncias polares. Algumas, as primárias, né, são substâncias polares. Podem fazer interação de hidrogênio, então podem ser fortes ou não. Vocês têm sempre que fazer aquele raciocínio. Bem, a gente termina agora aqui as funções nitrogenadas, e aí a gente vai para aletos. Aletos é bem simplesinho, bem tranquilo. Opa, eu deixei como funções nitrogenadas ali, tá? Mas é aletos orgânicos, perdão. Hoje deu muita confusão, hein? Olha que eu revisei a aula hoje cedo. Como eu falei, a matéria é muito grande e é muito cheio de detalhes. Tem muito detalhinho. Então, assim, a gente até nós mesmos, professores, assim, não sou professor formado, é óbvio. Até a gente vai confundindo. Minha mãe é professora de química, meu pai também, e eles se confundem, toda hora pode se confundir também. Se eles estão suscetíveis aos erros, vocês também estão. Então, como que vocês vão treinar esses nomes? Como vocês viram, a aula hoje é muito longa, tem muita coisa, como que vocês vão treinar isso? Fazendo exercício. Vocês têm que fazer exercício o tempo todo que tiver uma questão que envolve orgânico, mesmo que vocês não precisem da nomenclatura, mesmo que vocês não precisem falar quais funções tem, sabe aquele textinho do Enem, que é só para introduzir a questão, aí fala de uma função orgânica, fala de alguma molécula,
Mas a questão em si mesmo não precisa. Vai lá, desenha ela, que vocês podem fazer esse processo de vice-versa também, né? Eles vão te dar um nome, você vai ter que desenhar a molécula, descobrir qual molécula que é, ou então te dar a molécula e desenhar. Então façam isso, descubra quais as funções, mesmo que não tenha. Aqui é a prática, e a prática leva à excelência. Então vocês têm que fazer isso. Os aletos orgânicos é bem simples. É quando eu tenho um halogênio ligado à minha cadeia orgânica. O que é um halogênio? São os átomos da sétima família, tá? A família 7 da tabela periódica é a família dos halogênios, que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, tem um composto que não é natural, né? É sintético, produziram agora que eu não lembro o nome, e tem o astato, tá? Astato a gente não vê aqui em aletos. Então é bromo, iodo, cloro e flúor, tá? Geralmente cloro, o flúor, ele geralmente não tá aqui porque ele é muito eletronegativo. Mas o cloro, o flúor e o bromo é mais comum da gente ver. Iodo, falei flúor, é iodo. Bem, e aí a gente vai dar um nome indicando aonde que esse aleto tá. E a gente vai falar, olha, eu tenho um cloro, eu tenho um de cloro, um bromo, de iodo, enfim, em tal carbono. Simples, olha. Se a gente vir cá nos exemplos, esse primeiro aqui, vou dar o nome da cadeia primeiro. Ele não é uma ramificação, tá? Ele não é. Mas eu vou fingir que é aqui só para a gente tratar, tá? Então, eu vou vir cá na cadeia inteira. Ó, 1, 2, 3. Então, é but. Propano, perdão. Prop, certo? Não tenho dupla ligação. Então, an. E eu termino com o, porque eu não tenho nenhuma outra função, além do bromo. O bromo é um halogênio, certo? Então, a gente tem uma função halogenada. E eu vou vir cá, vou indicar aonde está, que é no carbono, então vou indicar um bromo. Aqui também, a mesma coisa. Eu tenho um carbono aqui, eu tenho outro carbono, então essa aqui é a minha função. Aí eu tenho um cloro, e aqui eu tenho outro cloro. Aqui seria etil, tá? Não é próprio, aqui é etil. Então aqui é etil. Eu não tenho eu tenho duplas ligações, perdão, né? Eu tenho duplas ligações aqui. Duplas não tenho duplas ligações, tem uma ligação simples. Então, eu não tenho nenhuma outra função, além dos cloros. Eu tenho dois cloros aqui, né? Então, eu vou indicar que eu tenho aqui no carbono 1, vou escrever duas vezes para indicar que eu tenho dois cloros, eu vou escrever di para indicar novamente que eu tenho dois cloros, vou escrever dicloro, etilano, né? Etilano. Etano, perdão. Etano. Et. E aí eu venho aqui, coloco um an, porque eu não tenho duplas ligações, nem triplas, e termino com o porque eu não tenho nenhuma outra função. Certo? É tranquilo. Mesmo sendo tranquilo, como vocês viram várias vezes durante essa aula, a gente pode errar, a gente pode confundir. E isso é normal. A gente vai resolver os dois exercícios agora aqui, para poder terminar a aula. A aula está bastante grande, né? São exercícios simples, rapidinhos, bem tranquilos. E, enfim, vamos lá, que é para a gente terminar, que a gente vai acabar um pouquinho além do que eu falei, uns 2 minutos. Bem, primeira questão aqui da Universidade Federal do Paraná é a fenilfrina, tá? Nome complicado. Fenilfrina, essa molécula aí, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal, por inalação. E aí você vai ter que fazer a somatória aqui para indicar quais que estão certas. Na sua estrutura, existe duas hidroxilas? Bem, vamos ver aqui. Ó. Hidroxilo, vocês sabem que é um oxigênio ligado a um hidrogênio, né? Eles estão ligados aqui a um carbono. Esse aqui é um hidroxilo. Ó, uma. Tem outra? Tem aqui. Ó. Então, tem duas hidroxilas. Questão 1 está certa. Bem, as funções existentes nesse composto são fenol, álcool e amina. Bem, aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático, tá? Então, se eu tenho aqui um anel aromático, eu tenho um fenol. Então, o fenol está certo. Álcool, vamos ver. Bem, eu tenho um hidroxilo aqui ligado a um carbono. Ele está fazendo ligações simples. Beleza, ele é um álcool. E por último, uma amina. Bem, vamos procurar aqui. Eu tenho um nitrogênio, tá?
esse nitrogênio está ligado num carbono, num outro carbono e no hidrogênio. Ele não está ligado a uma carbonila. Portanto, ele é sim uma amina. Beleza. Então a 2 também está certa. 4. A função amina presente caracteriza uma amina primária, porque só tem um nitrogênio. Bem, aqui a gente já viu que está errado, porque a caracterização entre primária, secundária e terciária não é pela quantidade de nitrogênio, tá? Então aqui já está errado. Mas, se a gente vir cá e analisar, vou apagar aqui esses rabiscos. Bem, se a gente analisar essa função, a gente vai ver aqui também, olha, vamos ver se está certo, se ela é primária ou não. Eu tenho um nitrogênio e eu substituí 2 vezes o hidrogênio. Tá? Substituir por essas 2 cadeias. Se eu substituir 2 vezes, ela não é primária, ela é secundária. Então a 2 está errada. A 4, perdão. Bem, a função amina presente é classificada como secundária? É assim, a gente acabou de ver, então a 8 está certo. Os substituintes do anel aromático estão localizados em uma posição meta. Lembra? Orto, meta, par. Vou apagar aqui para a gente ver melhor. Orto é quando está na 1 e na 2, meta na 1 e na 3, e para é quando está na 1 e na 4. Bem, eu vou começar a contar a partir daqui, né? Ó, 1, eu tenho uma função aqui. Então, 1, eu tenho aqui 2, e aqui eu tenho um 3. Então, aqui eu tenho um hidroxila ligada aqui no carbono 1, e eu tenho essa cadeia aqui ligada no carbono 3. Isso aqui é característico, isso aqui é definido com uma posição meta. Portanto, 1, 2, 8 e 16. Mais 2, 3, mais 8, 11, 16, 27. Né? Soma vai dar 27, 27, isso mesmo. A soma vai dar 27, beleza? Simplesinho, só identificação, não teve que dar nome. Vamos para o último exercício, que é tranquilo também. Qual das afirmativas a seguir sobre função orgânica está incorreta? Então, a gente vai procurar a errada. Todo hidrocarboneto possui apenas carbono e hidrogênio, certo? Né? Vou fazer um V aqui, verdadeiro. Os aletos orgânicos são derivados da substituição de um ou mais hidrogênios por um átomo de halogênio. Isso, né? Os aletos orgânicos são substituintes, né? São funções que substituem hidrogênio por um halogênio. Certo. Que isso é horroroso. Os aldeídos possuem um grupo carbonila entre 2 átomos de carbono. Bem, tá errado isso aqui. Por que que tá errado isso aqui? Os aldeídos possuem um grupo carbonila? Possui, tá certo. Porém, não é entre átomos de carbono, tá? Eles estão no final da cadeia, tá? Lá nas pontas. Entre os átomos de carbono está a cetona, tá? Está a cetona. Então, esse aqui que é a alternativa incorreta. Só para desencargo de consciência, a gente vai terminar aqui. Tanto as cetonas quanto os aldeídos possuem grupo carbonila? Correto. As aminas são derivadas da amônia pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por sua cadeia, certo? Então tá tranquilo também. Então a gente acaba aqui, né, mostrando a resposta correta. A gente acaba aqui mostrando as referências, que é sempre os livros que eu pego, que é o mesmo. Agradeço vocês por terem ficado aqui até o final, essa aula enorme, né? Bem densa, muita matéria, confusa, como vocês podem ver. A gente confunde, a gente erra, todo mundo está sujeito a erros. Peço perdão, inclusive, pelos meus erros aqui, pelas minhas confusões. Isso pode acontecer com toda hora e com vocês também. Então, o que eu recomendo? Muito exercício. Eu separei uma listinha de 10 exercícios para vocês. Só que, assim, esses 10 exercícios, vou ser bem sincero com vocês, não é suficiente, tá? Para funções orgânicas, para orgânica inteira, não é. Porque toda orgânica depende do que vocês viram do carboneto, aí as funções orgânicas dependem do que vocês viram lá, as reações do que vocês viram em funções, e por aí vai. As funções também podem vir todas misturadas, tá? Geralmente a gente não dá nome muito para funções todas misturadas, a gente vai mais para identificação, como foi o exercício 1, mas pode vir também, pode vir um aleto junto com um álcool, com um aldeído, e por aí vai, com amina, enfim. Vocês vão ter que dar nome para isso também. E isso vocês vão gravar, vocês vão aprender por exercício. Então, sempre que tiver
eu recomendo para vocês que sempre que tiver uma questão que, mesmo que vocês não tenham que fazer nada ali, vocês não tenham que desenhar, mesmo que vocês não tenham que dar um nome, por exemplo, aquele exercício ali, ele já vem com um nome, mas ele não vem com o nome da UPAC, certo? Então, o que vocês vão fazer? O primeiro exercício, que tem uma funçãozinha lá, né? Tem uma molécula. Vai lá e dá um nome, treina, mesmo que não tenha, pediu só para identificar. Vai lá e tenta dar um nome. Pelo menos nas mais simples, vai tentando, vai por fase também, se vocês acharem que é melhor. Então, ó, hoje eu vou fazer aqui 10 funções. Se vocês procurarem, eu posso procurar para vocês também depois, se vocês escreverem assim, nomenclatura álcool, vai ter vários exercícios que é só para vocês dar nome. Então, vocês vai lá, tipo, na segunda, hoje eu vou dar nome só de álcool. Se vocês tiverem tempo também, porque eu sei que é difícil, então se tiverem ali um tempinho, vai lá e faz o nome de 10 álcool, 10 álcools, né, no plural. Beleza, no segundo dia, de aldeídos, e por aí vai, e vai treinando. Aí depois vai vir as reações, vai treinando também. Aproveita que vocês têm que fazer exercício de outras matérias de química, né? Então, vai treinando, porque isso aqui é treino, e é uma matéria que cai muito no Enem, muito mesmo. Ela relaciona com todas as outras, como eu falei. A gente estava falando aqui de ligações de hidrogênio, a gente falou de polaridade, de interações, a gente falou de um mundo de coisas, a gente falou de física, químico-física, né, que é ponto de fusão, de ebulição, blá, blá, blá. Enfim, isso então dá para o Enem e qualquer vestibular que vocês fazerem relacionar com todas as matérias de química, com matérias de física, inclusive, sei lá, na verdade eles podem fazer muita coisa. E orgânica é um assunto muito crescente justamente por causa disso. E porque tem muita coisinha também, como vocês viram. Para encerrar, voltando a falar, de novo, pela milésima vez, peguem o resumo, lê, principalmente quanto às propriedades, tá? É lá nas propriedades que vocês vão fazer a parte teórica, mais teórica, né? Mais relacionada com as outras matérias que pode acontecer de vir cair no Enem ou em qualquer outro vestibular. Então, lá nas propriedades é o que vocês vão ver. Tem todas lá, dividido. Então, tá lá, álcool. Aí tem como dar um nome pela IUPAC, às vezes tem como o nome fora também. Tá lá, bonito, do mesmo jeito que a gente viu aqui, caso vocês tenham uma dúvida. E depois tem lá, por tópicos. Qual que é a força, quais as forças intermoleculares que o álcool tem? Qual que é o ponto de fusão e ebulição? Estado de agregação, que é se ele é sólido, líquido, gasoso, densidade, solubilidade. Então tem tudo isso, tá? Então olhem o resumo. É ruim virar para vocês e falar, vai lá e estuda pelo resumo. É como se a aula não fosse completa. Mas realmente porque não dá tempo. Infelizmente é assim. Bem, se ficar uma dúvida, e provavelmente pode acontecer de ficar dúvida, não precisam ter vergonha, e eu confundi, então a minha confusão pode confundir vocês também, a gente tem a monitoria semana que vem, tá? A lista já está no Drive, e o resumo também, mas eu vou mandar nos grupos, tá? Obrigado por vocês terem passado de tempo comigo, né? A gente foi 1h40 de aula, uma aula bem extensa, bem grande, é difícil prestar atenção numa aula desse tamanho. Enfim, para não enrolar mais, muito obrigado. Caso alguém tenha alguma dúvida, só falar aí. Se tiver uma dúvida quanto à mina também, viu, gente? Eu volto lá e refaço a questão com vocês. Se não, até semana que vem, caso vocês tenham alguma dúvida, ou então até a próxima aula, que vai ser polímeros, que é orgânica também, e que diz respeito a tudo isso que a gente viu hoje. Beleza? E aí? Tem alguma dúvida? Se não tiver, até mais, gente. Tchau.